a raiz de todos esses males? Tem várias teorias, né? Várias pessoas dizem diversas coisas sobre isso. Por que o nosso tempo tem tanto problema? E eu concordo, tá? Eu acho que o nosso tempo tem mais problema institucionalizado, né, do que nos outros tempos. Eu concordo. Eu acho que a gente voltou para uma situação igual do Império Romano, igual de Sodoma e Gomorra. Tem gente que diz que é exagero. Eu acho que não é, não. Eu acho que é ruim mesmo. Porque hoje, se uma pessoa segue o fluxo das coisas, né, se ela segue a maré, se ela se deixa levar pela sociedade, ela é condenada ao inferno. Na Idade Média não era assim, né? Se ela se deixasse levar pelas convenções sociais, ela ia ser católica, né? Ia seguir os mandamentos. Se ela tentasse fazer alguma coisa errada, tinha que ser no escuro, né? Escondido ali. Hoje não. Hoje se você fica você tem que fazer as escuras, o que é bom, né? Mas vamos lá, vamos ler aqui, ó. Eu acho que o nosso tempo, Adilson, é a primeira vez na história em que nós temos aqui como a lei de tudo Gênesis 3. Vamos ler juntos aqui Gênesis 3, é uma leitura que a gente nunca pode esquecer. Gênesis 3 é o seguinte, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, aqui ele está falando do demônio, né? Então ele era o animal mais astuto. O que isso quer dizer? A serpente era o animal mais astuto, que o demônio era o mais excelso de todas as criaturas. Era o anjo mais poderoso de todos. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Não fala uma mentira para Eva, porque ela não podia comer só da árvore do meio. Aqui começa o erro de Eva, que é algo que a gente faz aqui, né? A gente acha que a gente tem que dialogar com todo mundo, né? Tem que respeitar todas as opiniões. Besteira. Você tem que respeitar todas as pessoas, mas respeitar todas as opiniões, não. E Eva, ela respeita a opinião da serpente, ela começa a conversar e argumentar, né? Não, ó. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. A serpente, porém, respondeu à mulher, de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Esse conhecedor do bem e do mal tem dois sentidos. Primeiro, a pessoa tem a experiência do que é ruim, para ela decidir o que ela quer, se ela quer o bem ou o mal. E é claro que o que é bom para a gente é o bem, óbvio, né? Não tem como você preencher o espaço do bom no seu coração com o mal, porque ele é o contrário do bem, né? Só que a serpente engana eles, né? Porque ela mesma se enganou, né? O demônio também, num ato de loucura, se rebelou contra Deus. É uma loucura, né? Porque você precisa de Deus para tudo. Ele se rebelou contra Deus. Se olhou no espelho, se achou muito bonzão e se rebelou contra Deus. E aí ele diz isso, né? Seus olhos vão se abrir, como tanta gente diz isso hoje. Hoje a sociedade ela vive por esse princípio, de que todo mundo tem que abrir os olhos, de que a gente tem que conhecer o bem e o mal, no sentido de que você tem que experimentar tudo, depois você escolhe o que você gosta mais. Mas o que não te falam, né, é que esse negócio de experimentar tudo é igual a caixinha de fósforo, daquela piada lá na piada antiga do português, eu lembro que dizia, né, que não tinha... É uma besteira, né, gente? Mas enfim, se tiver algum português aqui, desculpe, né? Mas é uma piada que eu ouvia quando era criança. Hoje ninguém mais conta piada, né? Mas quando eu era criança era normal, o pessoal contava piada. E aí do português que achou uma caixinha de fósforos, né? E aí ele, aqui no Brasil, e não tinha fósforo em Portugal. Aí quando ele volta para Portugal, ele corre para Maria e fala assim, Maria, olha isso aqui, é um palitinho que você risca e sai fogo. Ela, cadê? Me mostra aí. Aí ele pega um, não sai. Pega outro, não sai fogo. Pega outro, não sai fogo. Pega outro, não sai fogo. Aí no fim das contas ele fala, gente, mas não sei o que aconteceu, se eu testei tudo no avião. Então assim, você vai, é uma piada idiota, né? Mas se você experimentar tudo, você não consegue mais voltar atrás, né? Você pode se estragar nesse meio do processo. Ó, o Lucas sabia essa piada. Eu tenho certeza que você contaria melhor que eu não sei contar piada, não. Mas é isso aí, né? Então as pessoas hoje elas querem abrir os olhos, pensar por si mesmas, né? Você vê aquelas meninas de 15 anos de idade falando, não, eu quero pensar por conta própria. Você quer pensar por conta própria, querida? Se enxerga, você não sabe nada de nada, né? Tudo que você sabe alguém te falou. Mas o mundo hoje quer isso aí, ser conhecedor do bem e do mal. A mulher viu que era boa para comer, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, para ser esperta. Colheu o fruto, comeu dele e deu a seu marido, que estava com ela, e ele também a comeu. E os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus, ou seja, nem mais a pureza que eles tinham diante eles mantiveram, eles perderam a unidade com Deus, e aí olhos se abrir, no sentido aqui, não é que eles entenderam como as coisas são, é que agora eles têm que ficar com o olho bem aberto, meu amigo, porque não tem mais ninguém cuidando de você, é si por si, você é conhecedor do bem e do mal, você não é mais inocente junto de Deus, né? Então é melhor abrir o olho mesmo.
Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Então veja, né? Eu acho que o nosso período da história é o único período da humanidade em que realmente existe uma exaltação desse princípio, de que nós devemos ser como Deus, devemos ser conhecedores do bem e do mal. Até mesmo os romanos, né? Ou os sodomitas, tal. Pega os piores povos que tem na escritura, todos eles, tô rindo dos comentários aqui, todos os povos da escritura ainda tinham alguma reverência pelo sagrado, né? Mesmo que fosse idolatria, mesmo que seja uma coisa tosca e pecaminosa, eles não achavam que eles eram deuses, né? Eles não queriam ser como deuses. Claro que esse princípio sempre teve ali no coração, em todas as épocas, mas como um princípio de moral, né? Como se fosse bom você fazer isso, experimentar de tudo, abrir os olhos, desafiar a Deus, isso aí é a primeira vez, né? Eu vou trazer para vocês, inclusive, é uma passagem de 2 Tessalonicenses que fala do anticristo. Vamos lá para 2 Tessalonicenses? Eu acho que é legal a gente ver essa passagem. Nós nos pedimos, irmãos, então Tessalonicenses achavam que o fim do mundo já estava ali na porta, já está para acontecer, né? Então São Paulo escreve: nós nos pedimos, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião junto dele, que não vos deixeis confundir a mente assim tão depressa. Não vos alarmeis com alguma inspiração ou discurso ou carta atribuída a nós, os problemas, né, dos apócrifos já na época lá, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Que ninguém vos iluda de modo algum. Primeiro deve vir a apostasia, todo mundo largando o cristianismo, e se revelará o iníquo, o filho da perdição, o adversário. O São João chama nas cartas dele o anticristo. O Apocalipse chama de besta, né? O adversário, o qual se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e que recebe adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Ele se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e recebe adoração. Então ele se acha superior a todo culto, né? O homem tentando realmente se igualar a Deus, né? Isso antes, sei lá, um imperador ou outro fazia, mas as pessoas no geral não faziam. Só que hoje não. Hoje realmente o que a gente tem é gente que quer ser como Deus. Tem outra passagem, vou trazer para vocês também. É o livro de Daniel falando sobre o fim do mundo. Vamos para o livro de Daniel. Parte do livro de Daniel já se concretizou com Jesus Cristo, outra parte ainda não, né? Que é o fim dos tempos. Mesma coisa o profeta Isaías. Tem várias profecias sobre o fim dos tempos que ainda não se concretizaram. No capítulo 11, versículo 36. E o rei fará o que bem entender, esse anticristo. Há de levantar-se e engrandecer-se contra todos os deuses, qualquer tipo de religião. Proferirá insolências até contra o Deus dos deuses, nosso Deus. Prosperará até que se complete a ira, pois a sentença está decretada. Não levará em consideração os deuses dos seus pais, nem o desejado das mulheres, nem qualquer outro Deus, pois pretenderá ser maior que todas as coisas. No lugar deles fará o Deus das fortalezas, essa expressão misteriosa aqui que se refere a ele próprio. Um Deus que seus pais jamais conheceram, para cultuá-lo com ouro, prata, pedras preciosas e joias. Com esse Deus estrangeiro atacará cidades fortificadas e multiplicará a glória de quem o tiver reconhecido, dando-lhes poder sobre muitas coisas e dividindo a terra como prêmio. Enfim, então veja, né? Esse nosso tempo, né? Eu acho que tem muita coisa que tem aqui. Eu acho que os nossos tempos, Adilson, são os tempos assim que a gente mais se aproxima desse tipo de explicação, em que essa mentalidade laicista, né? A gente não deve seguir, tem que ter a própria opinião, você tem que experimentar de tudo, você que diz o que é bom, o que é ruim, você pensa por conta própria, né? Nenhum outro povo na antiguidade pensou assim, todo mundo reconhecia uma outra autoridade, né? Nós somos os primeiros a realmente colocar como bandeira sereis como deuses, aquilo que Adão e Eva cometeram lá no Gênesis, né? Então acho que é por isso que tem tanto problema no nosso tempo. A gente colocou a soberba como sinal de santidade hoje em dia. E quanto mais soberbo, mais reconhecido pela sociedade. Quem ainda não tem o meu kit onde está na Bíblia, que essa parte da Eucaristia, por exemplo, a gente destrói lá, com argumentos bíblicos mostrando que a Eucaristia é de fato o corpo de Cristo. Clica aqui no link que eu passei agora, ariellazari.com.br/kit, onde está na Bíblia. Você vai receber 2 cursos de apologética, um para se defender dos protestantes com a Bíblia, outro para você atacar, para você fazer perguntas mesmo com a Bíblia para os protestantes, e ainda recebe meu livro físico direto na sua casa e apoia o meu apostolado.